Olá a toda a gente, bom dia, bem-vindos de volta aqui ao meu espaço. O meu nome é Sandra e hoje vou falar sobre livros. Vou falar sobre livros e achei que poderia ser interessante fazer aqui uma relação entre diferentes interesses meus, não é? Nomeadamente a literatura, mas também a astrologia e o tarot, já que eu publico vídeos de ambas as temáticas aqui no canal. Bem, e na verdade eu nunca consigo separar os meus interesses na vida, portanto o que eu leio relaciono sempre com outras práticas, com outros conhecimentos que tenho, com outros interesses e vice-versa. Obviamente, quando estou a pesquisar, a estudar sobre astrologia, sobre tarot, não raras vezes há livros, músicas, muitas vezes músicas, filmes que me vêm à memória, que criam relações com as questões sobre as quais me estou a debruçar. Uma vez que o Sol ingressou há pouco tempo em Virgem, eu pensei que poderia ser interessante fazer um vídeo com recomendações de leitura que eu considero que retratam alguns dos temas virginianos e um número de livros que eu gostava de ler na época de Virgem. Spoiler alert, não vai acontecer, não vou ler, acho que não vou ler nenhum destes livros nesta época, gostava, mas pronto, já tenho a minha TBR feita por causa de clubes de leitura, grupos em que participo e acho que não vou ter tempo para ler nenhum destes livros. Bem, logo veremos, não é? Então, contextualizando aqui assim um bocadinho, vou começar por falar assim quais são as características que para mim refletem melhor, não é, o signo de Virgem. Quando eu falo em signo de Virgem, eu não falo apenas só sobre Sol em Virgem, apesar de, ok, ser um trânsito que estamos todas as pessoas a experienciar e então pode ser interessante fazer essa relação, não é? Porque é todo um mood, não é? Sempre que as épocas astrológicas começam com a ingressão de Sol, não é? Mas para mim, Lua em Virgem, Mercúrio em Virgem, qualquer posicionamento em Virgem, ou mesmo nenhum posicionamento em Virgem, são importantes porque todas as pessoas têm Virgem no seu mapa astral, no seu mapa natal. Como todas as pessoas têm todos os signos no seu mapa, ok? Portanto, é, é, é uma expressão, todos os signos são uma expressão em toda a gente, em todos os mapas, ok? Depois a forma como essa expressão acontece é que vai variar conforme trânsitos, posicionamentos, casas, mas não há ninguém que não tenha Virgem, nem nenhum outro signo, ok? Pronto, eu gostava que se calhar isto depois fosse assim uma série, digamos assim, sempre que o Sol entrar em determinado signo, fazer assim estas listas de recomendações de leitura e de TBRs temáticas. Full disclosure e temos aqui um barómetro do que eu vou dizer a seguir, que é o meu eyeliner, já vos explico. Eu tenho dormido cerca de 4 horas por noite esta semana, portanto eu estou extremamente cansada e o barómetro é o meu eyeliner porque eu, quanto mais cansada estou, maior o meu eyeliner fica, porque eu faço porcaria e depois tenho que corrigir. Há um meme muito engraçado sobre isso, né? Já Raccoon Eyes passa para Panda Eyes, pronto. Então eu vou-me basear muito nos meus apontamentos, porque eu sinto que o meu cérebro não está a funcionar, não está a colaborar. Não é nada virginiano, isto não é nada Mercúrio em Virgem, que é o meu posicionamento natal de Mercúrio. Não é nada mindful como o mimo que conhecemos. Aliás, é bem uma sincronia bem interessante essa tendência do meme very demure, very mindful, porque
podia perfeitamente ser um motto de virgem virginiano, não é? Mas bem, então, virgem é um signo terra, do elemento terra, é mutável, isto quer dizer que é um signo que marca o final de uma estação, neste caso do verão, não é? A transição do verão para o outono. É regido por Mercúrio. Mercúrio rege um outro signo que é Gêmeos, mas rege também a Virgem. E para além de Mercúrio ser o regente de Virgem, é também onde ele se exalta, onde se expressa com maior facilidade, não só está mais confortável por ser o seu domicílio, mas também onde tem uma maior facilidade de expressão. Os temas de Mercúrio que associamos ao planeta Mercúrio são comunicação, viagens, comércio, intelecto, mente, ok? Escrita, leitura. É também um signo de transição, e aqui Virgem adequa-se bem também, não é? De transição entre realidades, mundos, percepções. É um planeta, eu vou dizer várias vezes planeta, signo, desculpem pelas razões que disse, mas PHDA também é muita coisa. Mas pronto, Mercúrio é um planeta de transição, que tem a capacidade de se adaptar, de transitar entre diferentes concepções, percepções. Então, eu acho que é um planeta bem assim da relação, da concórdia, não só, porque depois tem um lado meio Joker, meio trickster, meio Loki da mitologia nórdica, porque é também um planeta de humor, um fala barato, ok? Os meus filhos são gigantes porque eu tenho Mercúrio em Virgem, portanto ele está completamente à vontade, mas depois também tenho a Lua, os meus sentimentos, as minhas emoções, a forma como eu me sinto segura, em Gêmeos, que é o outro signo regido por Mercúrio. Bem, então Mercúrio rege estes temas. De alguma forma, Virgem vai também, é um signo, não é, que vai expressar também estes temas, nomeadamente e de forma mais específica, Virgem vai trabalhar no nosso mapa, não é? Vai expressar um pouco mais, se calhar, a nossa relação com o cotidiano, com a comunicação cotidiana, com a análise, com a organização, com a praticalidade da relação com a exterioridade, não é? E a comunicação é a relação com a exterioridade, a praticalidade, porque é um signo de terra, não é? Portanto, é bem focado, é bem pés assentes na terra, bem arregaçar mangas e pôr as mãos à obra. E nesse sentido é também um signo muito relacionado com a noção de serviço, de estar ao serviço, não é? De aprender para servir, ou servir como aprendizagem. É também um signo de reclusão, de introspeção, porque é de pensamento, não é? E como é mutável, é esta necessidade de recolher, de refletir para preparar, e preparação é outra palavra-chave para a Virgem, não é? De preparação para o que se segue, para o desconhecido seguinte. Nesse sentido, é também um signo muito organizacional, não é? Muito de criação de estruturas como forma de proteção e de preparação então para a nova season, não é? A nova estação do ano. É também, e isto é
se calhar é das características mais faladas sobre Virgem. É um signo extremamente perfeccionista, porque lá está, esta reclusão, preparação, exige isso, não é? Que para sobrevivermos à fase seguinte, e a fase seguinte é das mais duras, não é? Em termos do ambiente, da nossa relação com a Terra, no hemisfério norte, obviamente, é outono e inverno, e então nada pode falhar para se sobreviver a essa época de escassez, de dificuldades materiais, físicas, não é? E por isso Virgem é tendencialmente um signo bem perfeccionista, bem de organização, de estrutura, para que nada realmente possa falhar, não é? Portanto, é também um signo muito orientado pelo pensamento lógico, pelo pensamento concreto, pelo foco e pela tenacidade em atingir determinados objetivos. Ok? Estes objetivos muitas vezes são relacionados, lá está, com a noção de serviço, com a noção de preparação. Pronto, estes são assim os temas muito em traços largos, né, de Virgem. Agora, no tarot, isto também nos vai ajudar a entender, no tarot Virgem corresponde ao ermita. E lá vem então esta noção de recolhimento, de reflexão, de diálogo, não só com a exterioridade, mas com a interioridade, não é? Connosco próprios. Perceber exatamente o que queremos, o que precisamos. O ermita carrega uma luz, não é? Qual é a nossa luz interior, que luz é que nós precisamos na nossa vida, e depois entra então a noção de serviço de Virgem no ermita, que é, ok, agora como é que transportamos esta luz para quem nos segue, para quem vem a seguir a nós, para que estes caminhos não sejam tão difíceis, tão escuros, não é? O outono e o inverno. E essa relação é extremamente importante aqui com a imagem do ermita. Eu penso que nos ajuda muito a compreender essa necessidade, não é? De Virgem de se isolar por vezes, mas de se preocupar muito com as outras pessoas também, não é? O seu conhecimento, a sua comunicação é muito neste sentido de facilitar o caminho, a vida, o dia a dia, as rotinas para as outras pessoas. É por isso também, se calhar, que Virgem é muito associada aos animais de estimação, não é? Tipo, esta noção de cuidar, de tomar conta. É uma outra característica ou relação, digamos assim, de Virgem com os animais domésticos. Pronto. Passando agora aqui, a introdução feita, passando aqui para questões mais literárias. Uma das frases, das citações que eu relaciono muito com a ermita e, portanto, em consequência, com Virgem também, é de uma autora, uma poeta norte-americana, Emily Dickinson, com quem há esta relação também muito com o mundo natural, não é? Com a reclusão, com a solidão. Emily Dickinson, como vocês devem saber, ela é bastante conhecida, foi uma poeta americana, não é? Do século XIX, e a sua própria escrita também é um pouco esta materialização da sobriedade, da beleza, do presente. Emily Dickinson era very demure, very mindful, ok? Ela trabalhava temas de botânica, espiritualidade nos seus poemas, o cotidiano, a experiência do dia a dia, não é? E Emily Dickinson tinha Saturno, portanto, estruturas, maturidade, dificuldades ou lições que são aprendidas e que nos ajudam a ultrapassar determinados obstáculos, dificuldades na vida, limites, não é? Mas também tinha o Nodo Norte, não é? Em Virgem. O Nodo Norte e Saturno em Virgem. O Nodo Norte é o nosso guia para onde nos
dirigimos, não é? É o caminho à frente do ermita, é o nosso propósito, é a nossa estrela polar, digamos assim, a nossa North Star, que orienta a nossa caminhada, não é? E as nossas ações, é para onde nos dirigimos, na verdade. E é muito interessante que ela tenha estes dois posicionamentos em Virgem, na Casa 10, Casa da Visibilidade, do reconhecimento público, e obviamente ela, através do seu trabalho, um tema também da Casa 10, não é? Expressava estas questões e estas qualidades. A citação a que eu me refiro dela é uma que eu acho lindíssima e perfeita para esta época, para a Virgem, que é "And I am out with lanterns looking for myself." E eu estou lá fora, não é? Com lanternas, a luz, à procura de mim mesma, não é? Isto é muito virginiano, é muito ermitiano. E Emily Dickinson não escreveu esta frase nos seus poemas, mas numa carta para pessoas amigas, penso eu, que era uma forma de comunicação constante para Emily Dickinson as cartas, o que também é muito mercuriano, mercúrio da qualidade de mercúrio. Pronto. Outros autores virginianos, e aqui são escritoras e escritores com o sol em Virgem, porque não dá para. A pessoa não tem tempo, não é? Para procurar outros posicionamentos em Virgem. Temos Mary Shelley, autora de Frankenstein, Agatha Christie, autora famosíssima de policiais e mistérios, Stephen King, de terror e mistério também, Jorge Luis Borges, autor argentino, e Julio Cortázar, também outro autor argentino, que são duas figuras que exploram, trabalham, procuram sentido na forma. Isto sentido na forma é bem virginiano, ok? Virgem procura o sentido das coisas, procura o sentido da vida, procura o porquê das coisas, não é? E na forma, a forma é a terra, é a materialidade, ok? E eles fazem isto através da forma da escrita. Mercúrio. Leo Tolstói, o autor russo, Goethe, autor alemão, do romantismo alemão, George R. Martin, este foco, este serviço, este trabalho, não é, de uma obra extensa, Anya Yanagiara, autora de A Little Life e de outras obras, Mary Oliver, uma poeta tal como Emily Dickinson, e A.S. Byatt, ou Byatt, eu não sei dizer o nome, que tem um livro que é bem virginiano, pelo que me parece, e que, pronto, faço já aqui um spoiler, é um dos que estão na minha TBR virginiana. Já lá vamos. Pronto. Em relação a sugestões de leitura, eu escolhi 4, tentei escolher 4 sugestões, 4 livros para a TBR, que refletissem um pouco estas ideias sobre as quais vos falei, que acho que, para além disso, não é, são excelentes livros, são livros importantes nas mensagens que passam, nas questões que nos colocam. O primeiro livro é um livro que eu adorei, marcou-me imenso. Acho que é um livro que todas as pessoas deviam ler. Eu felizmente li eu acho que foi uma leitura conjunta, se não estou em erro, foi, com a Joana e a Raquel. Eu depois vou deixar na descrição os links para as redes delas, com quem eu terei, não sei, um podcast, e temos um grupo também no Discord, tipo clube de leitura, mas tudo muito, muito livre, tudo muito sem limites, sem imposições, ao sabor do vento, que é assim que a vida deve ser vivida.
Tanto o podcast como o grupo no Discord chama-se De Morrer a Ler. Quem se quiser juntar, ouvir, está à vontade, eu deixo ligações. Mas pronto, voltando ao livro. É Kindred, de Octavia E. Butler. E Kindred é um livro que mistura dois géneros, quase três, portanto, ficção científica, ficção especulativa, eu acho que é mais ficção especulativa, e ficção histórica. Foi escrito ou foi publicado em 1979, sim, se não estou em erro, 1979, pela autora Octavia E. Butler, uma referência absoluta na ficção científica, na ficção especulativa do século XX, uma autora afro-americana, negra. E neste romance, Octavia E. Butler vai levar-nos nas viagens da personagem principal, que é Dana, também uma mulher afro-americana, escritora, estão a ver aqui o tema da comunicação, que misteriosamente e inesperadamente começa a ser levada para o passado. Ela está muito bem no seu dia-a-dia, vir, e de repente desmaia e é levada para o passado. Que passado é este? É um passado da escravatura, não é? Ela vai sempre para o mesmo local, que é uma plantação que tem, obviamente, escravos, é no Maryland, no século XIX, penso eu, e ela aí encontra antepassados seus, mas antepassados seus que eram brancos e que faziam parte, não é, da classe opressora das pessoas escravizadas nessa plantação. Ela é sempre levada para o passado quando uma personagem se encontra em perigo de vida. Essa personagem é o filho do dono dessa plantação, é um rapaz branco e assistimos depois a um certo até coming of age dessa personagem, não é? E há aqui uma relação que se estabelece entre ambos, de proteção, de serviço, de cooperação, mas obviamente, não é? Também de opressão, não é? De complexidade da forma como nos relacionamos, de forma gentil com quem nos oprime. Isso é válido, não é? O que temos que fazer para a nossa sobrevivência, para a nossa integridade. E por outro lado, Dana não só se relaciona com o Rufus, que é esta personagem, que é seu antepassado, mas também, pois, obviamente, com todas as pessoas escravizadas na plantação, com quem ela, obviamente, vai conviver obviamente, porque na altura, não é, uma mulher negra só tinha uma opção, ser escrava, e ela vai experienciar na sua vida, no seu dia-a-dia, o que é esta escravidão, não é? O que é ser escrava. Em todos os momentos temos aqui níveis diferentes, camadas diferentes de opressão e de privilégio, não é? Dana, porque salva sempre o filho do patrão, tem alguns privilégios, mas porque é mulher, tem menos do que outras, se é que podemos falar em privilégios, não é? Mas níveis de opressão diferentes de outras pessoas escravizadas que são homens, não é? Ela é casada no presente, bem, no futuro, mas também porque ela vive nestas duas temporalidades, Mercúrio. É casada com um homem branco, também escritor, e que também acaba por ir para o passado e também experiencia toda esta realidade, mas de forma diametralmente diferente da de Dana. E eles amam-se incondicionalmente, mas será que alguma vez na vida o marido vai conseguir compreender a identidade, a história, as memórias, o trauma, não é, de Dana? Portanto, é assim bem interessante, mas com uma escrita altamente
fácil de compreender, de entrar, a nível de construção narrativa é incrível, porque queremos sempre saber o que vai acontecer. E Dana, então, é esta personagem bem virginiana, não é? Que socorre do serviço a que é imposto, a escravatura, mas também do serviço a que ela se propõe, que é tentar, de alguma forma, tentar mudar Rufus, o pensamento esclavagista, o pensamento opressor, mas também utilizar o seu posicionamento enquanto pessoa que não pertence, não é daquela temporalidade, não é? Criar estruturas ou possibilidades de apoio, de libertação, um serviço libertário, não é? Das outras pessoas que estão escravizadas na plantação. Ela faz isto tudo através de um pensamento, ou recorre, não é? A um pensamento bem lógico, bem centrado, bem mindful, não é? Bem estratégico. Ela socorre-se do recolhimento e catalogação virgem, não é? Da informação da história, não é? Dos livros históricos, para compreender melhor a sua história, o seu passado, a sua identidade, mas fala obviamente de forma crítica, portanto pega nessa luz do conhecimento para que ela ilumine quem se segue, não é? O nosso presente, para que nós possamos também ter uma visão mais crítica e mais real, mais justa e equalitária do nosso passado enquanto humanidade. Então, é um livro que se passa não só no passado e no presente de Dana, mas no futuro também, não é? E é um livro de pensamento crítico, objetivo e de serviço. Eu acho que isso é assim altamente virginiano, de preparação para o futuro, não é? Porque a luta contra as desigualdades, contra as inequalidades, contra a opressão nunca está terminada. O livro que segue, e que eu recomendo muito para a época de Virgem, é I Who Have Never Known Man, de Jacqueline Harpman, que é um livro de uma autora belga, a Jacqueline Harpman, que foi editado em 1995, se não estou em erro, e é um livro distópico, também uma ficção especulativa. Eu penso que não é surpreendente que em Virgem, regida por Mercúrio, encontremos várias ficções especulativas, porque lá está este pensamento, esta procura de algo, esta procura de verdades que são múltiplas, nunca são uma verdade, obviamente, não é? Mas esta pesquisa, Agatha Christie, mas pronto, aqui não estamos no âmbito do mistério, estamos um pouco também, mas é esta ficção especulativa pós-apocalíptica, não é? Que é narrada por uma personagem que não tem nome nunca e que faz parte de um grupo de 40 mulheres, portanto ela é mais 39, que se encontram em cativeiro num bunker subterrâneo, numa prisão subterrânea, sendo ela a mais nova de todas essas 40 mulheres, e que nenhuma delas sabe porque é que se encontra ali, como é que foi ali parar, o que é que aconteceu ao mundo. Elas estão lá há bastantes anos, ninguém sabe o que é que aconteceu ao mundo exterior, elas não têm qualquer contacto com o mundo exterior, apenas com o grupo de guardas, todos homens, que são uma vigilância constante, não é? Que não lhes dão qualquer tipo de informação sobre o que é que aconteceu e o propósito de tudo isto, não é? Elas começam a ter a noção que a sua visão da realidade, do passado, se começa a desvanecer, vão-se agarrando a algumas memórias tenues e fragmentadas da sua experiência de vida, das suas famílias, das suas atividades, das suas relações, mas são poucas. E a nossa narradora, que é uma jovem, a mais jovem de todas, não tem qualquer memória, porque ela era tão pequena quando foi para este bunker, que não tem uma relação com o mundo exterior, ok? Então, a certa altura há um acontecimento
que faz com que os guardas desapareçam e a porta da cela onde se encontram fique aberta e todas conseguem então sair desta prisão e ir ao encontro da liberdade, não é? Do mundo exterior. O que vão encontrar é um mundo, é uma liberdade estéril, uma liberdade, uma terra sem qualquer fertilidade, são campos a perder de vista, sem qualquer intervenção humana, a não ser outros bunkers que vão encontrando iguais aos delas e onde só resta a morte, não é? Onde só encontram corpos. Bem, eu não sei se isto é spoiler, vou tentar não dar muito mais. Mas elas vão então explorar esse mundo exterior, esse mundo estéril, não é? Sempre numa estratégia que não é muito diferente das que elas experienciavam em cativeiro. Eu não sei se este copo está aqui a atrapalhar. Que é a necessidade, não é? Que elas têm, que todas as pessoas têm, de viver a individualidade, a personalidade individual a um nível coletivo, não é? Esta conjugação das necessidades, virgem, não é? Individuais e coletivas de serem alcançadas, nutridas, trabalhadas de forma harmoniosa, que não gere conflitos, não é? Que a individualidade não seja uma oposição à comunidade, não é? E é isso que elas vão fazer. E isso, aliás, passa a ser uma estratégia de sobrevivência no mundo, no vasto mundo exterior, em que elas têm que começar tudo de novo, não é? Então há aqui uma noção de criação de comunidade, de criação de casa, muito estabelecida nas rotinas, também algo muito virginiano, não é? Mas de um isolamento, é um mundo isolado, mas onde elas próprias também têm a necessidade de se isolarem, para se conhecerem, para perceberem cada uma à sua maneira, não é? Do que é que precisa e como é que pode contribuir para esta vida em comunidade. A personagem principal é deliciosa porque ela realmente tudo é novo para ela, não é? E o drive maior desta personagem é conhecer, não é? É saber descobrir o sentido da vida, não tanto do passado, não tanto do que aconteceu, mas do presente, não é? Lá está, com os pés assentes na terra, o aqui e o agora, não é? O que é isto, não é? O que é viver em comunidade, o que é servir-me a mim, o que é servir as outras pessoas, o que é ser mulher. Este livro tem uma premissa muito interessante, que é como é uma comunidade que não está subjugada às estruturas patriarcais, porque aqui não há nenhum homem. Quando elas saem do bunker, não, são só mulheres, não há nenhum homem, não é? E as descobertas que fazem são bastante interessantes. É que não há competitividade, não há violência, não há jogos de poder, mas há sim esta noção de que para podermos sobreviver, não é? Para podermos viver com dignidade, temos de algumas vezes recolher-nos, outras vezes avançar, outras vezes ceder, outras vezes fazer com que a nossa voz seja ouvida, não é? Mas sem pressão, sem oposição. E isto acontece muito porque elas têm a capacidade e a possibilidade, não é? Lá está, de recolhimento, de refletirem, de pensarem, novamente, pensamento, não é? De juntas encontrarem estratégias práticas, objetivas para a sua sobrevivência. Há nitidamente aqui uma relação com a terra, não é? Em que se constrói tudo de novo. A única coisa que se tem é o plano material, a terra em estado bruto quase, não é? Muito virginiano. Seguindo o próximo. Confesso, eu não me lembro quase, não é de quase nada, eu lembro bastante, mas já li há muitos anos e é se calhar dos livros que tenho menos memória assim da complexidade dele, porque é um livro bastante complexo, mas lembro-me de que gostei muito. É The Blind Assassin, de Margaret Atwood.
E é um livro que acho que foi escrito no início dos anos 2000, sim, foi publicado em 2000. Margaret Atwood, a autora canadiana, dispensa um pouco apresentações, não é? E este é um livro que conjuga, conjuga este é um livro que conjuga mistério, uh, policial, e algum realismo mágico ou realismo mítico, podemos dizer assim. E então aqui já temos, assim, neste livro, a representação de várias autorias que são bem virginianas daquele início, daquela lista do início, não é? Tipo, policial, mistério, Agatha Christie, obviamente, mas depois este realismo mítico, digamos assim, com os autores argentinos, Julio Cortázar e Jorge Luis Borges. Então, do que é que trata este livro? Este livro é narrado por Iris Chase, e Chase também é um nome bem virginiano, esta procura, não é? Este ir atrás da verdade, ou das verdades. É narrado por Iris Chase, uma mulher que já está, assim, numa idade bem avançada, que recorda a sua vida desde jovem, passando pela meia-idade, pronto, todo o seu percurso, nomeadamente da sua relação com a irmã que se chama Laura. Laura também é um nome muito interessante no universo dos policiais e dos mistérios, não é? Há um filme que eu penso que é do Otto Preminger, que é a Laura, que definiu bem assim, o género no cinema. Mas pronto, a irmã Laura morreu relativamente jovem, ainda em circunstâncias algo misteriosas, e Iris, que nos está a contar esta história, não é? Tenta ir atrás do que é que aconteceu com a irmã, tentar descobrir o que é que aconteceu com a irmã. Enquanto faz isso, vai percorrendo a sua própria vida e a sua própria história e a história do mundo, não é? Passa pelos anos 10, 20, Segunda Guerra Mundial, por um casamento infeliz com uma pessoa que ela é um homem, não é? Com quem ela não tem uma relação amorosa, de amor, não é? Por questões sociais e interesses. Mas o que ela descobre também é um livro escrito pela irmã antes de morrer, não é? E o livro chama-se The Blind Assassin. Portanto, temos aqui uma metanarrativa, não é? Um livro dentro de um livro, o que é extremamente adequado a um signo regido por Mercúrio, não é? Não só temos a comunicação, a escrita, a literatura, como temos também aqui o lado do trickster, não é? Do humor, do inesperado, das partidas, entre aspas, não é? Então descobrimos este livro escrito por Laura, que fala de uma relação impossível quase entre uma mulher rica e um homem pobre, que é um detetive privado, penso eu que é algo assim, também mantém esta noção, aqui é mais o policial mesmo neste livro, e eles, eles habitam numa cidade mítica que não existe bem e escrevem, portanto temos aqui uma outra camada, um livro então sobre um assassino invisual, cego, que não tem visão, não é? Então vemos que há aqui várias camadas, não é? Há um jogo, há um trabalho da forma, da materialidade, da literatura, do que dá forma deste lado terra, não é? Da literatura. Temos várias camadas que vão revelando verdades, portanto, trazendo à luz diversas verdades, nomeadamente questões de família, questões de identidade, questões sobre o papel da mulher na sociedade e também sobre a noção de serviço e de sacrifício, não é? O serviço que Iris está a prestar agora a Laura, o serviço que nem sempre é uma coisa positiva, não é? A pessoas que não merecem, o sacrifício por amor, são temas
que são muito interessantes e muito presentes neste livro. Uma outra curiosidade, a personagem principal chama-se Iris e Iris era uma deusa muito relacionada com Mercúrio, sendo quase a versão feminina, whatever that means, géneros não interessam, não é? Mas na altura, uma outra versão de Mercúrio. Também Íris era uma mensageira dos deuses. Pronto, ok, temos aqui mais um ponto de relação. A minha última recomendação é um livro mais recente, The Dictionary of Lost Words, de Pip Williams. Foi publicado em 2020, portanto é relativamente recente, não é? Eu penso que a autora Pip Williams é australiana, se não estou em erro, ou estou a fazer alta confusão, bem, não sei. Não, nasceu em Londres e cresceu em Sydney. Ok. E é um livro, eu gostei muito deste livro. É um livro muito interessante porque conta a história um pouco, bem, não é bem em background, mas dá-nos uma visão diferente, não é? Sobre a construção do Oxford Dictionary, do dicionário de Oxford, que é uma absoluta referência da língua inglesa, não é? Nós vamos assistir a este desenvolvimento, a esta criação deste dicionário de palavras, não é? De palavras institucionais, não é? Porque são aquelas que são incluídas num documento oficial, que são catalogadas, virgem, não é? Como as que compõem a nossa língua, nossa inglesa, não é minha, obviamente, nossa de quem está aqui. Nós assistimos a esta criação através do olhar e da experiência de uma criança que é Esme, sim, que é Esme e que é filha de um dos lexicógrafos, portanto, se calhar a pessoa que está mais responsável por este projeto, que cresce então em Oxford em finais do século XIX, depois vai crescendo, isto é uma espécie de coming of age também, até inícios do século XX, mas que cresce sem mãe, a mãe morreu, portanto ela vive neste mundo do pai, do scriptorium, que é onde ele trabalha, e das pessoas que trabalham com ele, que obviamente são todos homens, não é? Os lexicógrafos, e ela vai então habitando este universo de palavras, não é? Porque é que o título é o Dicionário de Palavras Perdidas? Porque o dicionário que vai realmente ter impacto e importância nesta narrativa, e para Esme, não é aquele que o pai está a definir, mas é aquele que ela vai construindo com o que fica de fora, com o que fica de fora da catalogação, com o que fica de fora da instituição, com o que fica de fora da sociedade, com o que fica de fora das expectativas. São as palavras que não são consideradas dignas de entrar no léxico oficial da língua. E é muito interessante porque ela vai guardando papelinhos, vai procurando novamente definições, palavras, verdades, não é? Das pessoas que não têm representação, não é? Das pessoas que falam as a linguagem comum, popular, do dia a dia, mas acima de tudo as pessoas que experienciam opressões, não é? Sejam as empregadas domésticas, sejam as mulheres no geral, seja a classe trabalhadora e muito também, foi algo que eu gostei muito neste livro, não é? As mulheres sufragistas, que é um momento importante que nós assistimos a este impulso revolucionário das mulheres que levaram a cabo as vitórias sufragistas, não é, na altura e que conseguiram bastantes direitos para as mulheres, não é? Mas vemos então, não é, como a linguagem, Esme vai descobrindo, não é, que a linguagem pode ser altamente excludente, não é? Que a sistematização, a organização, o perfeccionismo virginiano, o lado menos positivo, não é? Deste pensamento altamente concreto, estruturado, gera desigualdades, não é? Gera silenciamentos. E ver uma personagem jovem como Esme num mundo tão patriarcal
criar ela própria uma base de dados da inclusão, da linguagem da inclusão, da representatividade, é entrenecedor e lá está, novamente, não é? É uma luz que ilumina não só o seu presente, mas como ilumina o futuro, não é? Nós temos muito a agradecer a trabalhos, a construções alternativas, nós temos o dever, a obrigação, o serviço, né, de continuar a dar voz ao que não é normativo. E então, pronto, gostei muito. Para além disso, passa-se num universo universitário que é tipo um setting perfeito para Virgem. Passando aqui à minha TBR virginiana, eu começo com este livro, que é um livro que eu quero ler já há bastante tempo. Eu sou um bocadinho. Estou um bocadinho assustada com o tamanho, a letra não é enorme, as páginas são fininhas, não é assim um belo calhamaço, mas chama-se Possession, da A.S. Byatt, uma autora que faleceu recentemente. E é um livro também que se passa num ambiente académico, portanto, eu não sei se é dark, eu acho que sim, pelo que li, mas parece uma espécie de dark academia. Estava a ver, foi publicado em 1990, sim. E Possession fala, do que eu percebi, de uma relação que dois académicos, uma mulher e um homem, penso eu, estabelecem e desenvolvem devido ao seu interesse por dois poetas vitorianos que não existem, não são reais, com os quais se tornam obcecados e que querem conhecer a fundo, não é? E que procuram através das únicas fontes possíveis, não é? Cartas, lá está, a materialidade da escrita, cartas, diários, penso eu, a própria obra dos autores, não é? E pelo que eu percebi, este é um livro que questiona muito o que é a interpretação literária, o que é ler, o que é a interpretação literária, qual é a nossa relação com a história literária, com as pessoas que idolatramos, não é? Com uma incessante necessidade de conhecer, de saber. Eu relaciono muito porque o que me dá mais prazer na vida é estudar, se puder ser uma estudante eterna, então tenho sempre um carinho especial por livros que se ambientem em espaços de estudo. Eu li muitas críticas boas em relação a este livro. Acho que é um livro bastante intenso, não é? E que questiona então estas noções de teoria, crítica, autoria, e são temas muito de Mercúrio e a questão da estrutura da investigação, da, da necessidade. Fazer investigação universitária, ser académico, eu fui durante alguns anos, não é? Tem muito de vir, tem muita necessidade de ter planos, metodologias, rotinas bem definidas, porque facilmente tudo descarrila, não é? E se nós não puxarmos da Virgem em nós, torna-se um caminho muito mais complicado, não é? E são caminhos sempre marcados, lá está, por esta reclusão, são trabalhos muito, eu acho que isto acontece também muito aqui, nesta relação só a dois, parece uma coisa muito de solidão. É um trabalho muito solitário, não é? Mas de serviço, de tentar conhecer, saber, descobrir para que a sociedade possa ganhar com isso mesmo, não é? Então acho que é bem virginiano. Um outro livro que eu tenho aqui é The Wall, de Marlene Haushofer, penso eu.
E é um livro que eu li críticas maravilhosas e comprei-o sem saber muito bem sobre o que tratava. Li mesmo foi mesmo por causa das críticas, aquelas críticas de uma palavra, tipo espetacular, incrível, mind-blowing, coisas assim. E decidi comprar. E depois, ao pesquisar, descobri, ok, isto parece-me ser quase igual a este livro, não é? Olha, até na forma. Isto porquê? Porque The Wall fala também sobre alguém, uma mulher que fica sozinha no mundo, no seu mundo, após um acidente e que se vê obrigada a reconstruir, uma existência, não é? Sozinha, mas em que só tem a sua relação com a terra, não é? Portanto, aprender a agricultura, aprender a construir através dos recursos naturais. Então, esta reclusão e relação com o mundo natural, não é? De dependência à sobrevivência através daquilo que a terra, de forma muito generosa, nos oferece. Então, claro, terra, procura de sentido da vida. Virgem, quero muito ler este livro. Um outro que trouxe e que também quero muito ler, tenho este livro há imenso tempo, quero ler, não sei porque nunca acontece. Chama-se Limpa, de Alia Trabuco Serran, e eu penso que é um livro, eu não queria dizer as neiras, mas agora nem tenho. É chileno, penso assim, a autora é chilena. E é um livro que nos fala sobre uma classe tão pouco representada ou mesmo ausente da literatura, que são as profissionais da limpeza, as pessoas profissionais da limpeza, as pessoas profissionais dos trabalhos domésticos, e que são em tantas realidades, não é? A estrutura que permite que outras classes, muitas vezes opressoras, não é, possam desenvolver a sua vida, as suas profissões, não é? Então, interessou-me desde o primeiro momento que vi este livro, era algo que eu queria muito ler. Também há aqui uma noção de tragédia, de preconceitos e de uma determinada solidão, não é? Desta pessoa que se vê confrontada com estas questões de serviço, de classe, de opressão e de, mais uma vez, procura de verdades, que eu acho que há aqui segredos e mistérios. O último, também é um que eu tenho há bastante tempo, mas vejam este tamanho, mas eu quero muito ler, que é o Ecologia, da Joana Bertolo. Eu confesso, eu li um conto da Joana Bertolo, que é Natureza Urbana, que eu amei absolutamente, é um livro que eu adoro, um conto curto, maravilhoso. Depois li a História de Roma, sei que toda a gente adora a História de Roma, mas eu não fiquei fã e a culpa é minha, não é da Joana, obviamente. Mas é um romance, é uma relação entre duas pessoas, eu não tenho muito interesse nesse tipo de histórias, ainda para mais quando são romances muito centrados nas experiências muito pessoais e muito subjetivas das personagens. É algo que não me interessa genuinamente na literatura e por isso eu obviamente não consegui desfrutar muito do livro. Mas adorei o Natureza Urbana e parece-me que Ecologia será algo mais na senda do Natureza Urbana. Pelo nome não surpreende o total de 0 pessoas, não é? Que isto terá a ver com questões bem do nosso planeta Terra, da forma como podemos, se calhar, servir o nosso planeta Terra, e pelo que eu percebi, uma das formas de sobrevivência aqui na nossa condição terrestre é através da linguagem, parece-me, não é? Aqui na contracapa diz assim: numa sociedade que se fundiu com o mercado, tudo se compra, tudo se vende. Começamos a pagar pelas palavras. A estranheza inicial dá lugar ao entusiasmo. Afinal, como é que falar podia permanecer gratuito? Há 6.000 idiomas no mundo, 6.000 formas diferentes de dizer ecologia. E tão pouca ecologia.
6.000 formas diferentes de dizer paz e tão pouca paz. 6.000 formas diferentes de dizer juntos e cada um por si. Isto parece-me incorporar todas as características de Virgem e tem uma questão que para mim é extremamente interessante e importante e que tem a ver também, lá está, com a questão da forma, da terra, que é a questão experimental da forma do livro, não é? Com a inclusão, por exemplo, de QR Code, de elementos não linguísticos, não é? Não textuais ou de outras modalidades e medialidades e a própria formatação, outros géneros para além do romance, dentro do romance. Portanto, nisto também se aproxima, penso eu, a Cortázar e Borges, não é? Este experimentar a linguagem, experimentar a materialidade do livro e da materialidade da literatura, é algo que me interessa demasiado. A minha tese de doutoramento foi sobre estas questões e, na altura, quando o livro foi lançado, foi editado, eu não me recordo em que ano, eu estava já a meio, já não conseguia incluir. Foi publicado em 2018, o ano em que eu entreguei a minha tese e defendi a minha tese. E desde então que queria ler isto, porque tem tudo a ver com o que trabalhei na minha tese, e eu confesso que eu tenho tanto medo de não gostar ou de que ainda não lhe peguei. E pronto, são estas as minhas sugestões, são estes os meus desejos de leitura para um mood virginiano. E digam-me, vocês já leram alguns destes livros? Quais é que recomendam mais? Quais é que não a recomendam de todo? Ou outras sugestões que tenham, que achem que possam refletir estas temáticas? Se quiserem apoiar o meu trabalho, comentem, digam-me então quais são as vossas recomendações, sugestões, quais os livros que ficaram mais curiosos em ler. Sigam o canal, façam um like. Eu vou deixar de fazer isto, porque isto não é nada meu. Pronto, olha, façam o que entenderem. Se quiserem seguir a minha newsletter, eu vou partilhar fotos e algum texto breve sobre cada um dos livros, quando conseguir e tiver tempo. É isso, também tenho um podcast onde vou partilhar o áudio deste vídeo, mas onde partilho também depois algum conteúdo exclusivo lá, nas redes, obviamente, no Instagram. Bem, mas acima de tudo, conversem comigo, que eu como virginiana, Mercúrio em Virgem, Lua em Gêmeos, eu gosto é de conversar. Espero encontrar-vos brevemente na caixa de comentários, nas DMs, pessoalmente, whatever. Sejam felizes.